prosseguir e tentando aplicar aquilo que o César falou. Ele falou, então, de uma forma espiritual, né, cobrindo todos os pontos relacionados à questão espiritual desse tema, mas agora é o momento em que todas essas coisas nós precisamos de tornar prático na nossa vida da igreja, e isso é responsabilidade precípua de todos nós que estamos aqui. Amém. Você e eu, todos nós devemos sentir que se estamos aqui é porque o Senhor encontrou em nós, pela graça e misericórdia dele, a pessoa em que ele está depositando a comissão de conduzir a igreja onde você está, onde você reúne, ou na região de abrangência um pouco maior onde você está e você reúne, a comissão para fazer avançar, crescendo em vivos santos ali, crescendo em número de irmãos, atingindo a maturidade, porque na verdade o Senhor quer que nós necessariamente avancemos até a maturidade, para que quando o Senhor voltar, Ele nos receberá para reinar junto com Ele. Amém. Quando o César falou sobre aqueles dizeres que foi falar na conferência em São Paulo, das borboletas, eu estava me lembrando da minha infância. Eu morava no sítio do meu pai e lembrava como é que era aquele ambiente ali da natureza. Era tão maravilhoso, parece que tudo ali era alegria, mesmo nos momentos mais críticos da intempérie, da seca, por exemplo, o frio, havia um ambiente de harmonia ali, de muita alegria, e de fato os animais, os bichinhos, todos se confraternizavam, né? Em determinados momentos, cada um tinha o seu momento. Uns era no amanhecer, as avezinhas se acordando e tal, vindo para as aves e cantando durante o dia, as borboletas ali festejando, até mesmo festejando em cima de uma pequena coisa que elas achavam no chão, juntava aquele monte de borboleta, estavam ali, engraçando. E à tardezinha, à noitinha, os bichinhos cantando perto da água ali, do reguinho e tal, todas essas coisas a gente via. E hoje, quando ele falava, eu estava lembrando dessa situação. É uma situação harmoniosa, e o Senhor deseja que nós também tenhamos um viver na igreja bastante harmonioso. Amém. Porque todas as coisas, toda a vida aflora. Amém. Ali, na natureza, num pequeno sítio assim, a maior parte dos momentos a vida se manifestando. Podem ver. Raramente tem algo relacionado com a morte, com a tristeza. Geralmente é a vida se manifestando. E a alegria sendo trazida. E se você olhar assim, você vai se alegrar com aquele ambiente. E a vida da igreja, irmãos, não pode ser diferente no que tange à explosão da vida. Amém. Do contrário, nós nos entristeceremos, e se nos entristecermos, os demais irmãos o farão junto conosco, captando a nossa mensagem. Então, nossa mensagem precisa de ser a vida transbordante. Amém. Amém. O Senhor nos confiou esses versículos que o Natal propôs, e eles realmente definem quem somos, né? Então, Efésios capítulo 4, 11 e 12 e 13, é tremendo isso aqui, porque retrata a nossa realidade, quem nós somos e por que somos.
E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui está mostrando a diversidade de funções dos membros liderantes da igreja. Muitos. Cada um com o seu grupo de maturidade, cada um com o seu nicho que o Senhor colocou na sua função na igreja para bem conduzi-la. Claro que apóstolos, o nível maior de maturidade e de responsabilidade. Quem de nós o Senhor já nos encontrou assim? Pouquíssimos assim. Mas profetas, evangelistas, pastores e mestres, essa é uma questão fundamental na vida da igreja. E se nós formos ver, irmãos, especialmente na igreja, se não houver profetas, então não tem palavra. Uma igreja sem palavra, ela não tem como avançar. A palavra é a base, é a sustentação concedida à igreja para que ela possa ter um lugar onde ela possa se estribar, para ter forças e compreensão daquilo que o Senhor está falando, daquilo que o Senhor está concedendo a você e à igreja, para a gente poder avançar. Sem essa base fundamental que é a palavra, de onde emana a vida e o Espírito, então não tem como avançar. Mas se tem aqueles profetas que têm esse testemunho forte, que falam pela igreja, então deles vem a palavra que sustenta e alimenta os santos, então a igreja torna-se uma igreja saudável, porque ela tem a palavra, que é a Bíblia, ou é a palavra rema, palavra falada diretamente do coração de Deus para aquele irmão, que atinge toda a comunhão dos santos. Mas também tem os irmãos que são evangelistas, e aí de nós se não houvesse, se não todos nós, mas um bom número de irmãos que fossem evangelistas, senão como a igreja pode avançar? Nós estamos aqui, muitos de nós há muitos anos que o Senhor já nos chamou, alguns mais recentes, mas como a igreja pode alcançar as pessoas, o mundo que jaz aí na nossa frente, sem que haja evangelistas? Sem esses também não tem como. E a comissão do Senhor para aqueles que creram no Senhor, para a igreja que já vive a vida da igreja, para cada um de nós, é pregar o Evangelho. Se não pregar o Evangelho, nós estamos morrendo espiritualmente. Se não produzirmos filhos, nós estaremos morrendo. Porque isso é uma lei natural da natureza, é algo natural, é algo vinculado à natureza geral que Deus criou, mas dentre os santos, isso dentro da igreja, dentro da vida da igreja, é algo que o Senhor concedeu, do contrário, não teríamos prosseguir. Deus deseja que a vida seja não só pujante, como ela se expanda e vai além muros, muito além de nós, nossas esposas, nossos filhos, nossos parentes. Não, vai muito além e alcance todas as pessoas. A palavra tem que alcançar todas as pessoas e nós temos que ser o veículo portador dessas palavras, como evangelista. Claro que tem irmãos que têm um dom especial de ser evangelistas, mas nem todos. Mas de qualquer forma, o que será de nós, o que será de mim, se não pregarmos o Evangelho? Mas ainda tem pastores e mestres. Foi colocado uma sequência e pode dar a impressão que esses últimos dois não tem tamanha importância, pode dar essa impressão. Mas quando a gente vê o funcionamento da igreja nas condições adequadas, nós vamos ver que não é bem assim. Gálatas capítulo 4,
capítulo 4, versículo 2, diz que, então aquele herdeiro, aquele que recém creu no Senhor, ele está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Esses tutores e curadores têm também uma função de cuidar daquele jovem ou aquela criança que creu no Senhor, e esses tutores e curadores também, como que as funções se entrelaçam como de pastores e mestres. Eles, então, os tutores, eles cuidam de todo o ambiente para que o ambiente estrutural, para que aquela criança possa crescer, possa se desenvolver. E o curador é aquele que dispensa tudo aquilo que o Senhor proporcionou, o seu pai proporcionou para a criança. Dispensa como alimento, como roupa, como suas necessidades. E os pastores e mestres também são essas pessoas. Somos nós aqueles que em algum momento estamos cuidando dos santos, pastoreando os santos e ensinando os santos. Na nossa região, nós temos sentido, irmãos, que ao longo do tempo, de certa forma, nos envelhecemos um pouco. Em alguns poucos nichos da nossa região, nós nos envelhecemos e esquecemos um pouco dessas coisas que nós estamos falando aqui. E o fato é que muitas reconsiderem onde você vive. Muitas das igrejas nós estamos paralisados. Estamos paralisados. Quando você visita aquela igreja ou você pergunta para o irmão, parece que o número de irmãos é o mesmo de 10 anos atrás, o nível de vida daqueles irmãos parece o mesmo de 10 anos atrás, nada está acontecendo. Então, o sentimento hoje, irmãos, ao passar por santos, e o sentimento que nós temos colhido desde a conferência agora em setembro, e o sentimento da comunhão que está ocorrendo entre nós, entre algum grupo de irmãos, é de que essas coisas não podem conseguir. A nossa região, e que abrange aonde nós estamos, nós temos que mudar esse quadro. Nós temos que conhecer o coração de Deus da forma mais adequada e mudar esse quadro para que o impulso pela vida, o impulso pela pregação do Evangelho, o impulso por ganhar as pessoas, o impulso para tornar pessoas que não só pregam o Evangelho, mas apacentem os demais, para que eles cresçam em vida, o impulso de ter uma vida da igreja cheia de alegria, repleta de alegria, porque isso é um motivo de atração dos santos, ou das pessoas que estão nos visitando, ou da nossa parentela. Se você está no meio em que há curadores, há tutores, há mestres, há evangelistas, há profetas, isso significa que essa igreja é saudável e aquele sentimento de vida pujante atrai as pessoas. Daí o número de irmãos vai crescer. Colossenses, irmãos, eu realmente estou tão alegre com esse livro de Colossenses. Todos nós já tínhamos visto esse livro antes, mas para mim ele nunca foi tão vivo, tão real. Nesse momento que nós estamos vivendo, nunca foi tão vivo e tão real, em que o Paulo e o Timóteo, eles escreveram aos santos e fiéis irmãos que se encontravam em Colossos. Então, a todos os santos, fiéis irmãos, eles escreveram essa carta para que eles percebessem que Paulo os estava vendo de uma forma tão positiva, tão positiva. Primeiro que a atitude do Paulo era de sempre dar graças a Deus. Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós.
Paulo praticava isso, e ele escreveu aos Colossenses que ele sempre, na alegria e na preocupação com os santos, que ele sempre estava orando por eles, mas que ele via nesses irmãos, desde que ouvimos falar deles, 3 características foram ressaltadas dentre eles. A primeira é a fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo. A fé, o amor, para com quem? Todos os santos. A fé é para com todos os santos. E por fim, por causa da esperança que lhes estava reservada nos céus, da qual antes ouvis pela palavra da pregação do Evangelho. Aquele evangelista pregou o Evangelho para um daqueles colossenses, e então aquela palavra foi introduzida no coração dele, e o resultado foi que ele se tornou uma pessoa com uma esperança dentro dele, esperança essa que já estava preservada nos céus, e que ele ouviu pela pregação do Evangelho. Olha que coisa tremenda. Há 3 características tão fortes daquela igreja, nós precisamos trazê-las para nós. Uma é a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, fé essa que é implantada dentro de nós pela pregação do Evangelho. E o amor para com todos os santos. Esse é um diferencial, irmãos, que todos nós precisamos praticar. Se nós praticarmos o amor para com todos os santos da igreja, nós geraremos uma aproximação entre os santos, um desejo de estarem juntos e avançarem juntos como nunca. Se há algo que nos ajuda, nos faz querer estar próximo dos irmãos, é amar os santos. É amar os santos. E se é algo que os santos já estão juntos e que tem uma perspectiva, é a esperança que está guardada no céu. Então, primeiro é a fé implantada dentro de nós. Segundo, é o amor gerado entre todos os santos de uma determinada igreja. Terceiro é a esperança que nos aguarda nos céus. Se nós temos esses 3 itens, o Senhor realmente vai fazer avançar. Quando eu estava pensando nesse assunto aqui, eu fiquei pensando, o que nós podemos fazer, o que eu posso fazer, cada um de nós podemos fazer pela igreja onde nós estamos reunidos. E fiquei considerando a mim mesmo e me senti em falta diante do Senhor, em falta diante dos santos. Eu amo os irmãos da igreja onde eu reúno, todos eles, certamente Deus é testemunho, eu os amo bastante, mas não o suficiente. Não os tenho visitado pessoalmente nas casas deles para compartilhar com eles, sentir na sua intimidade, suas dificuldades, seus sofrimentos, suas angústias, mas também levar alegria para o coração deles. Isso aí tem sido uma falha, e Deus há de encontrar em mim essa pessoa que tem confiado um grau de responsabilidade entre os santos, e que essa responsabilidade vai incluir também estar mais junto com os irmãos, amando-os e levando-os a amar também os demais, gerando, se você ama o irmão, ele vai amar mais você também. Se você ama os irmãos que estão em volta de você, vão amá-lo também mais, amar os demais. E se o resultado do amor é alegria interior,
e deseje avançar. Amém. Ninguém pode resistir ao amor dos santos. Ninguém pode resistir ao amor dos santos. Se você você convida uma pessoa para vir à reunião da igreja, e ele é todo assim, o assado, do jeito que ele for, aquela reunião for uma expressão imensa de amor entre os santos, no mínimo aquela pessoa vai ficar impressionada e vai ficar curiosa do que está se passando. Por que esses homens são assim? Por que essas pessoas são assim? E aquilo vai atraí-lo novamente. E ele vai voltar um dia a reunir. Ou vai perguntar para quem o convidou: por que vocês são assim? O que acontece? E quando ele falar que primeiro a fé foi implantada em cada um, isso gerou o amor, e o resultado é que gera uma esperança em nós. Então ele vai ficar curioso e vai invocar o nome do Senhor, e vai crer no Senhor, e vai virar reunir conosco. Nós realmente, irmãos, devemos ser irmãos que passem essa impressão positiva do que é a vida da igreja, como ela é na prática, ou como ela deve ser na prática, segundo o modelo da igreja dos Colossenses. Paulo ficou vivamente impressionado com isso, que ele escreveu a esses irmãos, e ele falou assim: olha, essa palavra, essa esperança que está preservada, ela há de chegar em vocês. Essa palavra, ela chegou à igreja e todos vocês estão anelando por ela, anelando por essa esperança. E aí ele também fala assim: e que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Olha só, não era só em Colossenses, em Colossos, mas com certeza em Laodiceia e em Herápolis estava ocorrendo isso aí. Porque ele diz assim: olha, tudo isso que está ocorrendo está frutificando. De que forma? Produzindo fruto, crescendo, tal acontece entre vós, desde em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Irmãos, nós precisamos perceber que precisa de ser criado um ambiente de satisfação, de alegria entre os santos, que contagia a alma dos irmãos, contagia os corações dos irmãos, e eles sintam tanta alegria de estar juntos, que na próxima reunião eles querem estar juntos. Se as reuniões forem sem graça literalmente é sem a graça de Deus, se as reuniões forem mortificadas, se não houver alegria, se não houver a expressão do coração de Deus ali, então as pessoas não sentirão desejo pelas reuniões. Se um não vem, contagia o outro. Daqui a pouco aquela igreja de 60 irmãos tem 30 reunidos. Eu não quero enfatizar o lado negativo. Eu quero enfatizar que havia em Colossos irmãos tais que praticavam aquela função que Deus havia dado a ele. E ele pregava o Evangelho, gerando a fé das pessoas. Ele exercitava o amor por todos os santos, e ele mostrava que, uma vez isso acontecendo, havia uma esperança para todos, uma esperança que ela estava preservada nos céus até o dia do Senhor. E para nós, irmão, nós temos tudo isso. A esperança está preservada para nós. E mais importante ainda, que no meio deles, eu quero enfatizar isso, havia frutos, e esses frutos cresciam, tudo se expandia, a vida expandia,
Entre os santos devia ser, aquela igreja devia estar fervendo, estava em ebulição a vida entre os santos. E dentro de cada um e no interior deles havia uma efervescência espiritual no meio dos colossenses. Por isso Paulo teve esse prazer de escrever essa carta. E em particular havia um irmão no meio deles, cujo nome era Epáfras, que ele cita logo a seguir, que fala assim: olha, tudo isso aí foi porque segundo fossem instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Essa é a pessoa, modelo que nós devemos tomar para nós. A Bíblia tem muitos modelos tão interessantes, tão frutíferos. E o Edivaldo agora mesmo vai falar de um outro modelo, um outro viés, mas esse modelo aqui é para as igrejas. É para nossa igreja, para a igreja onde nós estamos vivendo. Nós devemos ser um Epáfras em cada cidade onde estamos. Esse irmão Epáfras, ele instruía a todos os santos. Ele era um mestre, ele instruía os irmãos. Não os deixava ser não instruído é o que mesmo? Na ignorância quanto às coisas espirituais. Ele não os deixava na ignorância. Ele falava claramente para aqueles irmãos: vocês têm fé, vocês têm amor, e vocês, claro, Paulo falando disso aí, porque Epáfras deixou esse legado para eles: tem amor e vocês têm uma esperança que está preservada no céu, nos aguardando. E esse irmão, ele instruía toda a igreja, e ele era um conservo de todos os santos e de Paulo, e ele era um ministro fiel a todos os santos da igreja em Colossos. Você quer ser tal homem de Deus na sua igreja? Ó Senhor Jesus! Eu fortemente instigo os irmãos, estimulo os santos a serem tal modelo trazido por Epáfras em cada cidade. Encorajo cada um de vocês e a mim mesmo, irmãos, a sermos essas pessoas que pratiquemos isso. Nós sejamos fiéis ministros da palavra para os irmãos, que nós instruamos cada santo e ainda sejamos conservos no apóstolo sobre o ministério sobre o qual nós estamos. Há de tal forma um arranjo celestial e local na igreja, de todas as coisas positivas avançando, tudo positivo avançando. Há um conjunto de situações que esse irmão Epáfras, naturalmente ele não estava só, esse irmão Epáfras ele produziu naquela igreja, e que isso alegrou por demais o coração de Paulo. E quando Epáfras, junto com Epáfras, ele estava junto com Paulo e Timóteo quando ele estava escrevendo essa carta. Isso está em Colossenses 4, versículo 12. Tanto que ele falou para o Paulo: escreve, completa essa carta escrevendo assim: olha, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E aí o Paulo completou: e dele dou testemunho, muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis.
esse era Epáfras. Daí, irmãos, nós precisamos de modelos espirituais cujos esses modelos não é algo estático, fixo. Epáfras era esse homem que deixou esse legado aqui, que foi escrito vivamente por Paulo, e nós podemos ter acesso hoje, e lendo tudo isso aqui, e trazendo para dentro de nós, e queremos avançar como tal. Mas nós percebemos, irmãos, que se você gera dentro de você esse sentimento, tal como foi gerado dentro de Epáfras, nós vamos avançar. Amém. A igreja onde você está vai avançar. Existem fatores essenciais numa igreja para ela crescer. Um pouco distante de nós tem, todos aqui acho que já ouviram sobre uma igreja chamada Igreja Olímpia, em São Paulo. Em poucos meses, não sei quanto, um ano e pouco, 2 anos, ela foi de 6 irmãos para 150 irmãos. Mas é assim, é um modelo extraordinário, mas está um pouco longe de nós, vamos para uma realidade próxima de nós. Bem próximo de nós, fora, assim, na fronteira do deserto, do outro lado, assim, caiu lá do outro lado, assim, uma pequena igreja que não tinha muitos membros até há pouco, mas nós temos visitado, alguns irmãos temos visitado essa igreja e eles realmente vivenciam essa situação aqui, cheio de alegria, irmão, cheio de alegria. Com poucos irmãos ali ainda, até há pouco tempo eram muito poucos, mas os irmãos líderes ali, eles respiram aquela igreja. A fé implantada dentro deles, eles transmitiram aos demais. E o amor entre eles é visto, a olhos vistos por nós. Eu sou testemunha, e o Linha é testemunha de você ver o amor deles sendo, vamos dizer, materializado entre eles pelo que eles fazem juntos. A reunião deles é efusiva. O almoço, eles fazem almoço também, logo depois da reunião de domingo, e tem irmãos que vivem aquele negócio ali como se fosse só para eles, assim, os caldeirões assim, mexe, e outra irmã lá, eles batalham aqui, e depois terminou a reunião, eles almoçam e ficam ali, eles não querem ir para suas casas, não. Eles preferem aquele ambiente ali. Eles querem ficar naquele ambiente, porque naquele ambiente irradia espiritualidade, sabe? Irradia sentimento de congraçamento entre os santos, de alegria por ver os santos. Se ele for para casa, é a rotina dele, sabe? Se ele for para casa, ele vai ter uma televisão que está esperando ele lá. Se ele for para casa, ele vai ver só ele, a esposa dele, os 2 meninos. Ele não é ninguém, ou o vizinho que é um problema, uma coisa assim. Ou o carro passando lá na frente falando barulho, buzina. Mas quando ele fica no local de reuniões, cheio de irmãos. Amém. De todas as idades. E os visitantes. E irmãos de outras cidades vêm visitá-los para confraternizar com a alegria deles. É desse jeito o negócio lá. É bem pertinho de nós. Eu não quero. Já fui citado uma vez, não quero citar novamente, para não enaltecer uma igreja só, e isso chega para os eles fiquem muito, né? Mas o fato notável que eu quero mostrar para os santos é que muito perto de nós há uma igreja de efervescência espiritual. Amém. Na fé, na alegria, aí já foi eu que coloquei isso a mais, no amor e na esperança que está preservada para eles no céu. Amém. E tem irmãos ali como Epáfras, sabe? Dali, esse irmão, um dia nós conversamos com ele, olha, tem uma cidade aí, rapaz, tem não sei quanto tempo que ela está paradona. Eu falei, não, então nós vamos, domingo que vem nós estamos lá.
domingo que vem, depois da semana seguinte, já estavam indo lá para ter comunhão com aqueles santos. Amém. Então, agora todo domingo. É uma coisa impressionante, é uma coisa impressionante. A reação, você fala, reage. Você fala, não, domingo que vem nós estamos lá. Nós não podemos continuar com sentimentos que Hierápolis está meio morto. Não dá, nós temos que botar fogo ali. E se você for ver, é uma das igrejas cujos número de irmãos, cujos santos que estão ali, são dos mais simples de toda a nossa região. Então nós não podemos falar de nem de formação acadêmica, muito menos de condição financeira. Nenhum desses fatores está presente. Mas a alegria deles é contagiante. Amém. É contraditório? Não. O que se passa ali é fruto do Espírito. É só as coisas acontecendo. Amém. Eles não têm força financeira. Reuniu num lugar, um dia alguém foi visitar, não, esse lugar não está bom, não, está pequeno, está feio, tá. Eles estão construindo um local de reuniões, que já está quase acabando. Eles são pequenininhos, hein? Mas é mais ou menos dessa viga aqui até o final lá. Acho que é mais ou menos isso aí, tá? E arrumadinho, irmãos. Um local de reuniões bonitinho. Com pouquíssimo dinheiro, vocês estão fazendo um negócio maravilhoso. Um jardim. Um lugar. Olha, não é um teto de concreto, mas é um teto daquele PVC, branquinho, lisinho, pintadinho, sem nenhuma mancha e nenhuma mácula. Hã? O quê? Olha só, irmãos, o piso é mais, claro, acho que não é tão bom como esse aqui, mas é um piso mais clarinho, lindo. E tem uns jovens que tocam instrumento. Eu não sei se eles tocam bem, porque eu não sou bom de ouvir, mas aquela música proveniente lá daquele ambiente me contagia quando eu estou lá. Veja como são as coisas. A simplicidade. É uma coisa muito interessante. E eles têm uma coisa muito interessante, irmão, que está dentro desse quadro espiritual aqui. Ou seja, está assim jovem no meio deles. Todo lugar que eu escuto, quase todo lugar que eu vou, diz assim, os jovens não interessam pelos reuniões, cortam os reuniões, porque tem lugar melhor para eles fora. Aí eles vão falar, vão não sei o quê. Filhos de irmãos, até maduros, eles não gostam de reunião. Ocasionalmente eles vão a reunião. Lá está cheio de jovens. Os jovens são muito mais numerosos do que os mais de idade. E é assim. O Epáfras lá, ele nomeou alguns jovens mais velhos para cuidar dos de baixo e aqueles para cuidar dos mais novos e assim por diante. Ele nomeou isso aí. Nomeou, que eu digo, é um termo que quer dizer só o seguinte, olha, foi estabelecido esse consenso de que os mais maduros em idade física, biológica e espiritual cuidavam-se dos mais novos e assim todos são cuidados. Só a única coisa que ocorreu, que pegou aí, foi na última vez que nós estivemos lá, que ele falou assim, ó, cresceu tanto o jovem, agora não tem os tutores e curadores suficientes. Veja só. Nossa. É um problema santo, né? Mas eles estavam preocupados, já queriam correr atrás, eleger mais, cuidar de mais jovens, para eles tornarem uma musculatura espiritual maior para cuidar dos outros. E eles gostam de fazer comunhão com a sua micro-região. Eles gostam. Tem uma outra igreja perto deles que eles vivem grudados na outra. Até o nome igual, não sei como é que eles não engalfiaram um com o outro aí para juntar. Só porque, por causa da palavra segura, que em cada cidade uma igreja, fudida das duas igrejas.
E eles convidam irmãos para diversos eventos. Promove reunião de casais. E aqui tem um irmão aqui que ama dar uma palavra de reunião de casais para eles, né? Reunião de casais e mais o que mesmo? Jovens. Essas coisas. Então, irmãos, a vida da igreja é assim. Porque muitas das nossas igrejas não são assim. Falta, então, é a atribuição precípua nossa. É algo inerente a nós que cuidamos das igrejas a praticar aquilo que a própria palavra oferece. Praticar o amor, praticar a esperança, mostrar claramente que é uma esperança para nós. Uma igreja sem esperança vai morrer, mas se ela percebe que o potencial dela é de contagiar as pessoas e crescer e expandir, essa igreja vai avançar. Então são coisas que nós devemos realmente tomar para nós e ser para nós algo que move o nosso coração. Amém. Move o nosso praticar a vida da igreja. Amém. Move a nossa intuição também de como ver que caminho seguir. Não ficar nas mesmas coisas, mas ver que caminho seguir. O Senhor está apontando para cá, para nós tocar, então vamos fazer isso. Esses dias teve um acontecimento entre nós. Quanto tempo? Então, não vou nem falar isso aí, porque eu mas fazendo um fecho, é que, irmãos, o Senhor nos concedeu, nenhum dos que estamos aqui por acaso, e nenhum dos que estamos aqui, Deus deixou de nos confiar algo. Por isso, tomemos a nossa porção, sejamos úteis na mão do Senhor, ou na igreja onde você está, ou na extensão do ministério que o Senhor tem te dado. A cada um de nós o Senhor tem nos comissionado a tal. Então vamos mudar a sorte das igrejas onde nós estamos, fazendo todas essas coisas serem práticas. Cada um de nós, à nossa maneira, e de acordo com aquilo que o Senhor nos concedeu, Ele nos deu a comissão de sermos um ministro. E cada um de nós, Ele nos deu um aspecto de liderança que nós podemos praticá-lo. Até que Ele nos dê o segundo aspecto da liderança, o terceiro e assim por diante. Nós precisamos ser os líderes que têm condições de mudar a sorte da situação onde nós estamos. O exercício da liderança é algo que Deus deu a cada um de nós. Você também ganhou uma porção dessa liderança e que você pode praticá-la, você pode fazer a sua liderança avançar. Não é para sua glória, mas é para que todas as coisas sejam agradáveis ao coração do Senhor. Senhor Jesus. Amém. 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 Jesus. Amém. Senhor, obrigado. Amém. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Fala conosco, continua falando conosco. Senhor Jesus, precisamos de Ti. Amém. Bom, irmão, a minha porção é uma continuidade da porção dos irmãos. César inicialmente falou a respeito da vida da igreja. A vida da igreja rica, alegre, feliz, onde os irmãos estão em unidade, estão em união, estão felizes, estão crescendo naturalmente. E esse ambiente é um ambiente que todo mundo gostaria de ter na sua localidade, na sua vida da igreja. Uma vida da igreja normal, e a normalidade passa por comunhão entre os irmãos, passa por comunhão com aqueles que estão à nossa frente, os apóstolos, os operadores, os colaboradores, os presbíteros, até chegar na ponta do
em cada irmão, e esse ambiente, ele é um ambiente cheio de alegria. E esse ambiente cheio de alegria é um ambiente atraente para as pessoas querem esse ambiente. Então, se nós temos um ambiente como esse, as pessoas naturalmente irão se agregar a esse grupo de pessoas, porque todo mundo gosta de viver bem. Todos foram criados por Deus para serem felizes. As pessoas foram criadas com uma emoção para se sentirem bem, terem satisfação, terem alegria, terem senso de propósito, saber para onde estão indo, se sentirem bem na sua pessoa, bem espiritualmente, bem humanamente, bem na sua parte orgânica, física. As pessoas foram criadas para estarem bem. Deus criou as pessoas para estarem bem. E a igreja é esse ambiente que pode proporcionar a satisfação de todas essas necessidades. A igreja é esse ambiente. Só que essa igreja, esse tipo de ambiente, ela não é formada de uma maneira muito simples. Esse ambiente requer uma sistemática que Deus precisa construir. A igreja, ela precisa de um grupo de pessoas que a faça nascer, que a faça gerar. O versículo que foi lido pelo irmão Dízimo, Efésios capítulo 4, versículo 12, diz que Deus concedeu uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, a fim de que eles executem a obra do ministério, a fim de que eles executem o seu serviço. E no final, seguindo a verdade em amor, eles vão crescendo, naturalmente vão crescendo, e a alegria vai se sustentando, vai se mantendo. É um ambiente que todos estão procurando. É um ambiente que nós precisamos para a nossa alegria e satisfação. É um ambiente que as pessoas estão correndo atrás. Mas é um ambiente que passa pela existência anterior de pessoas que fazem gerar esse ambiente. Passa por líderes, passa por pessoas que são comprometidas, passa por pastores, mestres, evangelistas, profetas e apóstolos, para gerar uma vida da igreja super alegre e super feliz. A gente tem visto, ouvido que muitos têm dito que a vida da igreja já não é mais, ou não sente alegria, não sente alegria, não sente a fé de alguns dizem está não é muito forte, não projeta as coisas do futuro, a esperança não está nas coisas do futuro, na volta do Senhor, mas está muito ligada às coisas aqui da terra, muito ligada às coisas, às coisas dessa terra, às condições, às necessidades que estão aqui. Muitos dizem que não se sentem mais amados, ou não se sentem amados, ou não se sentiram amados. E fé, amor e esperança é aquilo que é característico da vida da igreja. Eu gostaria de estar no lugar onde tem fé, esperança e amor. Fé para me projetar para frente, me tirar das coisas do presente. Porque a fé me traz convicções e certezas. Se eu não tenho essas certezas, essas convicções, eu me perco desse mundo. Por isso que Paulo diz, eu louvo vocês, porque vocês têm fé. E a fé de vocês, ela é vista e percebida e ela é comentada em muitos lugares, muito longe daqui. Você também tem amor. E amor de tal maneira que vocês cuidam uns dos outros e têm uma esperança. Ou seja, vocês não estão aqui só por causa vocês não estão de passagem no mundo. E a esperança de vocês não estão nas coisas relacionadas ao mundo, mas está relacionadas às coisas do futuro. E vimos na conferência com o Dom Comendo que principalmente uma das nossas funções é gerar na igreja ambiente de fé, ambiente de amor e ambiente de esperança. Então, a primeira coisa que eu acho importantíssimo para nós líderes, para nós irmãos que estão na frente dos irmãos, é saber que nós precisamos gerar um ambiente de fé. As coisas relacionadas à fé. O que é sobrenatural e o que não é sobrenatural. Mas algumas convicções de que nós não somos aqui precisam ser geradas por esses irmãos. E nós precisamos, portanto, ser aqueles que têm fé. Nós também precisamos gerar ambiente de amor. Mas ambiente de amor não se constrói de um dia para o outro.
ambiente de amor precisa ter. Amor precisa ter ambiente. E o ambiente é a vida da igreja. Então não é fácil que o mundo tenta destruir esse ambiente, para que a gente tenha também esperança. E os irmãos olhem para nós e vejam em nós amor. Nós também vejam em nós muita esperança. Olhou para nós, fé. Olhou para nós, amor. Olhou para nós, esperança. Então, muitos de nós estão sem fé, estão sem amor, estão sem esperança, no sentido mais pungente, mais poderoso, mais gritante, mais perceptível. Muitas vezes nós não somos os modelos dessas coisas, e nós precisamos ser os modelos porque nós somos os líderes, nós estamos na frente dos irmãos, e eles vão olhar para nós e vão procurar referência de fé em nós, referência de amor em nós, referência de esperança em nós. Então, é muito importante isso aqui. Por isso que Paulo diz assim: Epáfras, eu louvo Epáfras, porque Epáfras ajudou vocês a terem fé, ajudou vocês a terem amor, ajudou vocês a terem esperança. O que é então a vida da igreja, senão a somatória dessas três questões: amor, fé e esperança? Por isso, irmãos, esse ambiente nós precisamos buscar. Esse ambiente não se gera de um dia para o outro. Esse ambiente precisa de pessoas que estejam claras desse propósito, certo? Qual é o nosso propósito no século XXI, no dia 24 de outubro? Qual é o propósito da nossa presença? Por que eu existo na qualidade que eu estou? Por que eu estou hoje aqui? O que Deus requer de mim? Você tem que saber. Que você seja cheio de fé, cheio de amor e cheio de esperança. Porque é isso aqui que vai levar os irmãos para frente. É isso aqui que vai levar os irmãos para a esperança que está proposta. Tá certo? Então, graças ao Senhor por isso aí. Agora, que tipo de pessoa? Que tipo de pessoa gera um ambiente como esse? Que tipo de líder? Outra coisa, perguntando para você se você é líder, o que você vai dizer? Você é ou não líder? Você é ou não? Quem é que acha que é líder? Lembra do Deus? Levanta a mãozinha. Quem acha que não é líder? Eu não sou líder. Não existe essa história de que eu não sou líder. As pessoas estão olhando para nós, e se nós já influenciamos com o nosso comportamento, seja positivo ou negativamente, eu sou um líder. Liderança significa influência. Eu influencio as pessoas a realizarem certas coisas. Então, você é, quer queira ou quer não queira, um líder. Você influencia ou quer queira ou quer não queira, você influencia. Aí, quais são as áreas de influência que nós temos que ter? Quais são as áreas? Os irmãos estão esperando o quê? Que influência os irmãos esperam de nós? Olhar para mim e ver um sujeito incrédulo? Olhar para mim e ver um sujeito que briga facilmente com eles, perde a paciência com eles? Olhar para mim e verificar que eu estou correndo e querendo buscar muitas coisas primeiro desta vida, para depois, se sobrar tempo, buscar as coisas do Senhor. Eles olham para nós, querem encontrar esse tipo de pessoa, ou eles querem encontrar em nós alguém que sabe o que é a fé, que tem as suas convicções espirituais, que ama de uma maneira assim visível e inquestionável os irmãos, e trabalha para que os irmãos sejam amáveis e se amem e o amor aumente nos irmãos. Alguém que nos seus movimentos, nas suas opções, esses irmãos demonstram você é repetir. Então, irmãos, você quer ser tal pessoa? A igreja precisa de você. E nós precisamos construir uma igreja, um ambiente assim. Foi falado de ambiente assim. Isso é falta de trabalho. Isso é falta de trabalho. Fé, amor e esperança. Se você tirar, se você reduzir a Bíblia todinha, amassar ela assim, espremer, puxar, sobra fé, amor e esperança. Mas precisa de pessoas. E não é fácil encontrar pessoas que estejam cheias de fé, cheias de amor e cheias de esperança. Nós temos as nossas dificuldades, os nossos defeitos. Nós temos as nossas limitações. Nós temos as nossas prisões nessa terra.
Por isso o Senhor precisa trabalhar em nós essa pessoa. E gostaria só de mencionar, vocês conhecem a história de Moisés. Mas a história de Moisés é muito emblemática, ela é muito rica. Moisés foi aquele que foi chamado para tirar o povo do Egito e levá-lo através do deserto até a terra de Canaã. Egito representa o mundo, o deserto representa a vida, vamos dizer assim, uma parte da vida da igreja, onde aquilo que é nosso vai ficando no deserto, vai ficando lá, onde nós não temos uma opção de ficar tratando as coisas do Egito. E o Senhor vai trabalhando em nós, vai tratando em nós, vai reduzindo a nossa pessoa, reduzindo o que nós somos, as nossas opções de vida, vai reduzindo ali no deserto, para nos levar a ter um contato com o Senhor na terra de Canaã. Em última análise, o que Moisés fez é um tipo de alguém que foi trabalhado para tirar o povo do Egito, fazê-lo passar pelo deserto e chegar ao desfrute da pessoa do Senhor na vida da igreja. Moisés é o nosso tipo. Se você quer saber como deve se comportar na vida da igreja, olhe para Moisés. Moisés é um tipo. Moisés é uma figura maravilhosa. E a primeira coisa que a vida de Moisés nos ensina é que ele tem 4 períodos de 40. 3 períodos de 40. 40. Tá certo? Deus passa mais tempo trabalhando nas pessoas do que usando. Ele trabalhou os 40 últimos anos dele. Deus precisa trabalhar mais em nós do que você imagina. São 80 anos trabalhando na pessoa de Moisés. E 40 para quem trabalha. As coisas fazendo para Deus. Às vezes nós queremos fazer para Deus, sem passar pelos 80 anos de trabalho. Nós precisamos se trabalhar por Deus. Nós precisamos ter uma consistência espiritual, consistência humana no nosso caráter e uma consistência administrativa. Não há como cuidar do povo de Deus, fazer o povo de Deus chegar até o seu destino final, que é desfrutar a pessoa de Cristo na vida da igreja, sem que nós sejamos trabalhados. Irmãos, se nós não nos convencermos disso, a gente vai tentar trabalhar para Deus estragando a obra de Deus. Nós vamos tentar fazer do nosso jeito e os resultados não aparecem. Às vezes nós perguntamos por que os resultados não aparecem. É porque está faltando em algum momento alguma qualificação para isso. Está certo? Eu estou plenamente convicto de que o Senhor precisa trabalhar em mim. Eu sou plenamente convicto. A minha esposa sabe disso. Eu não sei se a sua esposa já disse para você, mas a minha já disse para mim. Ela disse que me acha um dos menos qualificados entre todos os irmãos. Eu falei, Edivaldo, eu não sei por que você. Eu falei, eu também não sei, cara. Por quê? Mas eu sei de uma coisa, mas eu também sei disso, que eu estou sendo trabalhado. Você está na minha vida para trabalhar em pessoa. Eu estou com os irmãos para trabalhar em pessoa. E eu estou num grupo de irmãos ali, servindo comigo para trabalhar em pessoa. Eu preciso ser trabalhado, senão eu estrago e não consigo chegar. E eu sou a frente da igreja. E a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu não estou fazendo favor para Deus. E eu não sou o cara. Você e eu não somos o cara, mas é pura misericórdia. Então, nos 40 anos iniciais aqui, esse menino, esse jovem, esse Moisés, ele foi instruído na cultura egípcia. Ele precisou, ele conheceu os egípcios, ele conheceu o faraó, ele conheceu as questões do mundo, do faraó, ali do submundo do faraó, do Egito. Ele tinha trânsito no Egito, significando que nós precisamos conhecer o mundo, no sentido de que sabemos o que é o mundo. O mundo é ruim, o mundo é perverso, o mundo não é legal. E Moisés viu isso aí. E enquanto ele estava sendo instruído, e não pense você está sendo instruído no mundo, não tente ficar no mundo e gostar do mundo. Nós que somos líderes das igrejas, cuidando das igrejas, nós temos que nos aperfeiçoar mais nas coisas do Senhor do que nós nos afundarmos em qualificação profissional humana, né? Porque estas não foram suficientes para poder levar o povo de Deus, libertar o povo de Deus. Não foi suficiente.
as nossas qualificações humanas ainda não são suficientes. Embora o Senhor esteja dando para nós, quando Moisés, nos 40 anos iniciais, ele sentiu que ele tinha que libertar o povo de Deus. Eu entendi que Deus havia me enviado para libertar o povo de Deus. Moisés, então, ele entrou nessa tarefa, e a primeira coisa que ele fez foi cometer o quê? Ele cometeu o 121 do Código Penal, se eu esqueci aqui. Ele cometeu um homicídio. O líder que levaria o povo de Deus até Canaã começou com muita qualificação e muita vontade de matar. Então, às vezes, nós temos qualificação, mas tem muita coisa dentro de nós que precisa ser retirada de nós. Então, e Deus vai mostrar para nós, na vida da igreja, como nós precisamos ser qualificados. E Ele vai nos expor, vai dizer que dentro de nós há um espírito ruim. E Moisés, então, constatou que ele, apesar de Deus querer usar no futuro, e Deus quer nos usar, Deus ainda tinha que trabalhar em Moisés. E levou Moisés para o deserto, e lá ele ficou quanto tempo? Ele ficou 40 anos. E uns 40 anos é muito tempo. É muito tempo. O desejo de Deus trabalhar em alguém é tão grande, a necessidade de alguém trabalhada por Deus é tão grande, que ele espera 40 anos. Ele esperou, ele trabalhou 40, não foi suficiente, irmãos. Depois, falou assim: não está faltando ainda, está faltando o mais importante. Primeiramente, eu tenho qualificação humana para ele, agora eu preciso retirar dele a presunção de que pode cuidar da coisa. O Senhor precisa retirar de nós a presunção de que nós podemos cuidar da igreja. A igreja não é cuidada por nossos braços, e o Senhor nos dá para o deserto. No deserto, o contato no deserto é com areia. O contato com o deserto é com bode, é com ovelha, é com uma veste muito simples. E ali ele foi reduzido por 40 anos. E o povo, enquanto isso, amargurava o cativeiro no Egito. O povo gemia. Deus disse: não posso retirar vocês de onde vocês estão, apesar de amar vocês. Não posso tirar, eu preciso de líderes. Eu preciso de um líder que ajude vocês. Continue gemendo. Eu estou em processo de formação de liderança. Gema, pode gemer, e gema muito, para que apareçam os líderes que consigam tirar vocês do Egito. E gema, muitos e muitos e muitos anos. Às vezes os irmãos estão gemendo, esperando que nós sejamos formados como líderes, para tirá-los da organização e levá-los para uma situação de fé, de amor e de inspiração. Às vezes os irmãos estão gemendo, mas ainda nós estamos no deserto. Aí o Senhor nos chama novamente. Agora está na hora de voltar. Amém? Na hora de voltar. Aí, na hora de voltar, fica tudo difícil. Um sujeito que dizia que achava que podia. Aí depois, 40 anos depois, ele não pode mais. Ele chega e diz agora: não dá. Eu? Você, Moisés, você é o culto. Você é o culto. Você é aquela pessoa que aprendeu muito, sabe tudo. Você é o cara? Não. Acabou. Aquele Moisés, acabou. Eu? É você. Mas eu não sei nem falar. Eu sei tua boca. Mas eles não vão perguntar quem me mandou. Você vai dizer que eu. Mas vai, Moisés. Aí nesse ponto, irmãos, o líder começa a ser formado. Quando nós começamos então a chegar nesse ponto de dizer eu sim, aí a coisa começa a ficar boa. Amém? Amém. Então, graças a Deus, Moisés chegou lá. Moisés chegou e Moisés então assim, mas Moisés chega e faz o que é preciso.
Moisés agora não falava. Moisés, inclusive, você pensa que ele pudesse falar, irmão? Moisés tinha muita palavra dentro dele, mas Moisés não era eloquente. E de fato, Arão era a boca de Moisés. Então imagina então Moisés quieto, caladinho, sem condição de falar, e Arão verbalizando todo o sentimento de Moisés. Chega lá então, encontrou problema ou não encontrou problema? Para tirar o povo do Egito, encontrou problema ou não? Tinha um faraó favorável? Tinha situações favoráveis? Retirar o povo de Deus de onde ele está não é favorável. As circunstâncias são críticas. A vida da igreja é luta. A vida da igreja é marcada por problemas, irmãos. Quem quer a vida da igreja sem problema? Não existe. Você quer? Eu também quero. Eu também quero. Então, vou pedir demissão. Porque não tem jeito. O inimigo não vai permitir que as pessoas, os irmãos, desfrutem dele, saiam da situação de cativeiro. Então a primeira coisa que Moisés, como líder, tem que entender é o seguinte: não é fácil conduzir o povo de Deus, não é fácil tirar o povo de Deus da condição que ele está. E ele não temeu problemas. Deus disse: quando acontecer tal coisa, você lembra que eu sou antenado, vou fazer algo no Egito. Irmãos, existem problemas, mas problemas na igreja. Problemas com as irmãs, problemas com os irmãos, problemas com os familiares, problemas financeiros, problemas de apego a dinheiro, problemas de apego às coisas dessa vida, problemas e mais problemas. Não adianta, problema faz parte da nossa vida. E Moisés foi caladinho com o Egito para resolver problema. Um líder resolve problema. Nas organizações, aqueles que são contratados são aqueles que resolvem problema. E problema tem sempre dois lados. Tem sempre dois lados o problema. O problema quebra alguns, e o mesmo problema cria oportunidade para outras pessoas. Crise é uma faca de dois gumes. Para alguns, está quente demais. Meu Deus, e agora? Agora eu vou vender picolé, diz alguns. Eu só vendia caldo. Eu vendia caldo. Caldo é quente demais. E é pro frio. O frio saiu. Agora, como é que eu faço com o meu caldo? O que faz com o caldo? Problema insolúvel. Deixa o caldo de lado e vende picolé. Todo líder resolve o problema. Todo líder resolve o problema. Não foge do problema. Não entrega os pontos. Há problemas mil. Aleluia. Ótimo. Quanto mais problemas, mais oportunidades nós temos de ir diante do Senhor e resolver os diante do Senhor. Moisés teve problemas, irmãos, na vida dele? Muitos. Moisés passou por crise, angústia, situações que a princípio insolúveis. Uma insolúvel, uma difícil é aquela que pegou o povo, né? Pegou o povo, e não foi fácil pegar 2 milhões de hebreus, colocar tudo em carreirinha, tudo em bloquinho, né? Pensar como é que eles iam fazer cocô lá no deserto, como iam fazer xixi, como é que as mulheres iam fazer, como é que os filhos iam fazer, como é que esse pessoal iria caminhar num lugar sem tenda, sem ponto de ônibus, como levar esse pessoal para Canaã, como levar 2 milhões. Alguns estavam doentes, outros estavam sadios, mas já tinha ali um miolo, já estava na essência deles ali, já tinha alguns reclamões. Datã e Abirão já estavam lá. Tá certo? O Datã e Abirão que apareceu na frente já estava lá causando problema lá nos grupos, no meio daquele povo que tinha Datã e Abirão lá, mas como resolver o problema desse pessoas? Irmãos, a vida da igreja é a mesma coisa. Como resolver os problemas? Nós temos que ter habilidade, nós temos que formar essas habilidades na gente. Amém?
Então, quando ele chegou na frente do Mar Vermelho, e no lado da frente tinha mar, do lado direito tinha montanha, do lado esquerdo outra montanha, e do lado, e na parte de trás, vinha o faraó com aquela vontade, acordou mal-humorado, porque ele disse: o que é que a gente fez? O que é que nós fizemos, meu Deus? Nós libertamos o povo. Está louco? Que coisa mais doida que nós fizemos. Eles são eles que mantêm a gente aqui. Vamos atrás dessa turma. Estava Moisés olhando para o mar, para a direita da montanha, esquerda da montanha, Faraó atrás e o povo olhando para ele, para Moisés. Ele olha assim: Moisés, você não é o nosso líder. Moisés, você não é o nosso cara mais inteligente. Você não é aquela pessoa que Deus fala: Moisés, o que você fez com a gente, meu filho? O que você fez conosco, Moisés? Crise. Às vezes os irmãos olham para nós e dizem: o que estão fazendo com a gente? E nós assim: Senhor, eu também não sei o que está sendo feito. O que está acontecendo? São as crises. Mas aí o Senhor fala para Moisés: Moisés, faz o que você tem que fazer. E aí, a comunhão do Moisés tinha comunhão com Deus. Não era só um problema de abrir o mar vermelho, não, irmãos. Os mares vermelhos estão na sua localidade. Depende, por um lado, depende da sua habilidade. Por outro lado, depende só de Deus e de muita oração. Então tem que colocar muita oração. Quando ele tinha comunhão com Deus, ele tocou então no bordão nas águas, as águas se abriram e o povo passou. Você quer um milagre desse legal na sua localidade, na sua igreja? Que contem que abriram o mar vermelho lá? Existem situações de mar vermelho? Eu não quero viver uma angústia dessa de um faraó atrás das minhas costas. Só tem um jeito: o mar tem que estar aberto. Mas se você quer experimentar Deus, que resolve problemas insolúveis, e você aumente a nossa experiência com Ele, os mares estarão fechados muitas vezes na nossa vida. Mas não está fechado para não causar vergonha, não. Está fechado para que a gente use a nossa fé e abra o mar vermelho. Os irmãos esperam que nós abramos o mar vermelho. Os irmãos esperam que saibamos o que fazer nesses momentos difíceis. Amém? Amém. Bom, para terminar minha participação, então Moisés ele atravessa o mar vermelho, festeja, fez uma festa, ele cantou, porque um líder que vence canta. Ou seja, irmãos, você sabe que o gosto da vitória é maior depois que nós vivemos a angústia de um mar que parece que não vai abrir. Depois que uma abre, que nós passamos, e a gente canta com alegria. Amém? Não existe um problema que aconteça na sua vida da igreja que não seja para melhorar a igreja, que não seja para melhorar você. Deus quer melhorar você. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam Deus. Mar vermelho, crises, qualquer problema, isso que está acontecendo aí fora, crise. Nós não estamos passando fome. Nós não perdemos o emprego. Reduziram uma coisinha aqui e ali. Aumentaram uma coisa popular. Injustiças mil. Mas e aí? E daí? Nós podemos preservar os irmãos dentro do ambiente de alegria e de crescimento. Mas depende muito de nós. Ele atravessou o povo pelo mar e agora vai cuidar do povo. Tirar o povo do Egito foi fácil. Está vendo, irmãos? Tirar o povo do Egito foi fácil. Cuidar de 2 milhões no deserto é difícil. Mas Moisés tinha carro. Quem tem carro aqui para cuidar do povo? Amém. Moisés tinha. Aí um dia Moisés então falou o seguinte: estou muito no carro. Olhou para o povo, problemas mil. Problemas de casamento, problemas na adolescência, né? Briga de sogro com sogra, tudo ali, andando no deserto.
E Moisés falou assim: vamos ter que resolver esse negócio aqui. Moisés se comprometeu em resolver problemas, irmão. Nós temos que montar o nosso banquinho para receber os irmãos e resolver os problemas dos irmãos. Quais problemas os irmãos têm? Quais são? Só existem 3 ordens de problemas na vida dos irmãos. Quais são? Fé, amor e esperança. Todos os demais estão dentro desses pacotes. Problema na fé, problema no amor, problema na esperança. Então, precisamos sentar no banquinho para resolver. Moisés não foi resolver o problema dos irmãos. Comprometido até os dentes. Diz a Bíblia que Moisés acordava cedo, colocou o banquinho, depois dizia: solta a senha. Aliás, não tinha senha. É o seguinte: entra na fila e vamos lá, eu vou resolver todos eles. Moisés não resolvia um, enquanto ele estava resolvendo um, os outros estavam brigando na fila por causa do problema dele. Terminava o dia, não dava para atender, eles voltavam sem ser atendidos. Moisés então não esgotava, não conseguia esgotar a agenda para cuidar dos irmãos, das filhas do povo de Israel. Não conseguia esgotar a agenda. Nós não conseguiremos esgotar a agenda, embora tenhamos cargo, se nós não tivermos a forma administrativa de cuidar do povo. Graças a Deus chegou Jetro. Jetro chegou para ele e disse o quê? Jetro deu uma bronca em Moisés. Isso é uma bronca leve, né? Porque era sobre dele, pai da esposa. Ele disse: Moisés, o que você está fazendo aí, meu rapaz? Aí Moisés falou assim: eu estou resolvendo o problema do povo. Então Moisés resolveu o problema do povo. Aí o Jetro então discerne a situação e diz assim: 2 coisas você faz de mal. Você faz de mal a você faz um problema. 2 problemas você causa na sua vida. Primeiro, problema a você. E segundo, problema ao povo. Você tem que fazer problema na sua casa, porque ninguém consegue vencer todo mundo. Vai sobrar tempo, vai faltar tempo para cuidar da esposa. Você vai entrar num estado de estresse, de cansaço, você não vai conseguir vencer. E segundo, o povo vai sentir a falta do cuidado. Então faz o seguinte: vamos criar uma estratégia, vamos distribuir isso aí. E o Moisés, que até então tinha liderado sozinho, agora tem que liderar conjuntamente com algumas pessoas. Então Moisés então foi ajudado por Jetro a fazer o quê? A distribuir as tarefas. Aí comigo, porque tem gente que não solta o osso nem. Tem irmãos, tem muitos de nós aqui que não delega, que não inclui pessoas, que não trabalham pessoas, que não formam pessoas, que não aproveitam o talento dos mais jovens, o talento das irmãs, o talento dos irmãos, o talento dos idosos. Não aproveitam os muitos irmãos que estão disponíveis para servir. Muito de nós está agarrado no fato de eu é que faço tudo que eu faço. E aí o resultado: não só nós não conseguimos, nos esgotamos e a produção não é grande. No final, nós não temos um resultado muito bombástico. Então o que fazer? Distribuir as tarefas às vezes. E aí, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 500, de 50 e chefes de 10. Chegou no 10, ou seja, agora Moisés pode ir para casa, ficar com a esposa, cuidar das questões maiores. Ele vai somente chegar aí as coisas em grau de recurso, né? Se eu chego nos tribunais superiores, as coisas mais pesadas. Só chegaram nas mãos de Moisés para ser tratadas as questões mais difíceis, porque as questões menores eram tratadas por cada um dos pequenos irmãos que estavam espalhados. Quando você divide 2 milhões por esses líderes, dá 2.000 líderes. Moisés precisou de 2.000 líderes para cuidar de 2 milhões. Era sozinho, mas agora tem 2.000. Ele teve que se virar para poder verificar quem eram os 2.000, quais os 1.000, quais aqueles que tinham
condição de cuidar de 1000, quais aqueles que tinham condições de cuidar de 100, quais os que tinham condição de cuidar de 50 e os de 10, para poder espalhar esses irmãos em todos os cantos e cuidar de cada pessoa. Isso é a igreja. A igreja, se nós não fizermos assim, se nós não trabalharmos a igreja nos grupos familiares, se você achar que vai resolver o problema, mensagem de sábado à noite, mensagem de domingo à noite, não prestar atenção nos grupos familiares, trabalhando nas juntas de suprimento, não tem condição da igreja ganhar em fé, ganhar em amor, ganhar em respeito. Amém? Então, tem muita coisa sobre Moisés para trabalhar, mas essa é uma porção que eu queria deixar aqui. Amém. Senhor Jesus, Amém. Senhor, faça de nós tais pessoas. Amém. Somos os mais indignos, os mais difíceis, temos problemas. Nós temos encargo, Senhor. Temos encargo, mas não temos tudo. Senhor, mostra para nós onde o Senhor quer nos levar. Só a tua igreja precisa de nós. E nós queremos, Senhor, trabalhar com o Senhor. Senhor, nós estamos aqui abertos para que o Senhor possa falar conosco. Queremos ter essas habilidades, Senhor. Para cuidar da tua igreja, para cuidar dos irmãos, de cada problema. Dos maiores aos menores problemas. Queremos deixar que nenhum deles se perca na multidão. Ó Senhor Jesus, continua trabalhando em nós. Amém. Irmãos,